Gente, nós paramos lá no módulo 15, certo? Eu vou fazer uma rápida revisão antes da gente continuar. Acho que ficou faltando só o tópico de rota estática flutuante. Bom, então, como vocês bem se lembram, esse capítulo 5, capítulo 15, perdão, ele trata da parte de roteamento estático. E aí a gente viu as definições dos diferentes tipos de rotas estáticas. Eu até alertei a vocês sobre a tradução lá do NetAcad com relação à rota estática padrão e rota estática padrão, porque na verdade seria uma seria a rota estática standard e a outra a rota estática default. Além disso, a gente tem as rotas estáticas flutuantes e a rota estática de sumarização, e aí a gente pode visualizá-las nos roteadores por meio dos comandos iproute e IPv6route no caso do IPv6. A rota estática standard, gente, é aquela rota estática tradicional, a rota estática que a gente executa regularmente, tá certo? A... O outro tipo de rota, e aí como eu falei para vocês, também é padrão, mas o nome em inglês ele vai variar, vai ser diferente, vai ser a rota default. A gente viu também é aquela rota especial que ela é utilizada quando não tem uma rota específica para aquele destino. E aí a gente vai especificar no IPv4 como 0000, certo? Com a máscara do mesmo jeito. E no IPv6, dois pontos, barra 0. Já a rota estática flutuante, que a gente vai ver na aula de hoje, ela é uma rota padrão, perdão, é uma rota de backup. Vai ser uma rota que vai ser utilizado quando aquela rota primária ela não estiver disponível. E aí configura-se essa rota flutuante com a métrica mais elevada, certo? A métrica padrão de uma rota estática é 1, mas aí a gente pode especificar uma outra métrica também. E aí a rota flutuante a gente coloca um valor maior, por quê? A rota estática standard vai ser aquela que vai ser usada primeiro. Caso ocorra algum problema e essa rota caia, a rota flutuante ela vai ser utilizada no lugar. Mas a gente vai ver mais detalhes lá no final desse capítulo de hoje, tá certo? Já a rota de sumarização, gente, seria ter um único endereço que vai representar vários endereços de subrede para a gente não ter que colocar esses vários endereços na tabela de roteamento, certo? Ele também é conhecido como agregação de rotas ou superredes. Pode ser utilizado no OSPF, EIGRP e no BGP. Vocês podem observar essa imagem aí, certo? Nós temos as redes 192.168.00, 192.168.0.64, 192.168.0.138, barra 26 às 3, e nós temos a rede 192.168.0.192, 196 e ponto 200, barra 30. Essas rotas elas podem ser sumarizadas na rede 192.168.00 barra 24, ok? Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais didático para vocês, tá certo? Então, a gente tem um contexto aqui de uma empresa com várias sub-redes no escritório. Essas sub-redes são divididas pelos setores, pelos diferentes departamentos. Então, a gente tem, por exemplo, a rede de departamento de vendas, cujo endereço é 192.168.1.0/24. E aí, como vocês bem sabem, vai de 192.168.1.1 até 192.168.1.254. Rede de departamento de TI, 192.168.20/24, então ela vai de 2.1 até 2.254. Recursos humanos, 3.0 e departamento de marketing, 4.0, ok? Essas quatro sub-redes aí, elas podem ser configuradas lá na rota. Ao invés de configurar para essas quatro sub-redes, é configurado para uma rota de rede sumarizada para a rede 192.168.0.0/22. Por quê? A 192.168.0.0/22 ela vai de 192.168.1.0 a 192.168.4.255, abrangendo toda essa faixa aqui
dessas subredes. Ok? Bom, a gente viu também as opções de configuração das rotas estáticas. A gente pode configurar a rota com o IP do próximo salto. A gente pode configurar a rota com a interface, especificando a própria interface física de saída do roteador, e aí dá-se o nome a isso de rota estática conectada diretamente. E aí a gente tem uma rota totalmente especificada, onde nós especificamos tanto o próximo salto, o IP da interface do próximo roteador e também a interface de saída do roteador que é em questão, que a gente está utilizando, tá certo? A gente viu também que os comandos para a rota estática no IPv4 é o IP route, e aí a gente vai colocar o endereço da rede destino com a sua máscara de subrede, e aí a gente pode colocar a interface de saída ou o endereço IP do próximo salto, ou os dois, no caso de uma configuração de rota totalmente especificada. Ok, pessoal? Vocês estão por aí? Tudo bem? Sim, professor. Lembrando que isso aqui é uma revisão, tá certo? Aqui a gente tem os parâmetros. E aí eu peço que vocês notem esse último valor aí, que é o distance, que é o valor da distância administrativa que a gente vai atribuir e que é atribuído para, no caso, uma rota flutuante. A gente vai fazer essa configuração aqui também, tá certo? Aqui tem alguns exemplos de configuração de rota estática com o próximo salto. Rota estática para a rede 10.1.10/24, com o próximo salto em 192.168.1.1. Então o comando vai ser IP route 10.1.10/24, vai ser 255.255.255.0 e o próximo salto 92.68.1.1. A gente pode especificar a interface de saída também, certo? No caso aí, Gigabit Ethernet 0/1. E também pode deixar ela totalmente especificada também. Só que aí eu acabei não mostrando, tá bom? Mas vocês ficam cientes que pode ter essa configuração também. No caso do IPv6, o que muda é que ao invés de IP route, a gente coloca o IPv6 route, certo? Mas os parâmetros são a mesma coisa. Inclusive com o parâmetro distance especificando a distância administrativa no final. Ok? Aqui um exemplo para uma rota para o endereço 2001 db822.2.2.48 com o próximo salto 2001 db8 1.2.2.1. Certo? E aqui embaixo vocês veem a mesma coisa, só que especificando a interface de saída Gigabit Ethernet. A gente viu também, pessoal, o exemplo desse cenário aqui, onde não há rotas estáticas configuradas. Vocês podem ver aí que somente as redes e a rota de host, que a gente vai ver isso lá no final, estão presentes, tá certo? Esse C vai definir a rede conectada diretamente e o L, uma interface, um host específico conectado diretamente no roteador em questão. No caso aqui é feito um ping de R1 para R2 e aí ele tem sucesso, certo? Como ela está conectada diretamente, não vai ter problemas, mas para R3, como não tem uma rota estática, ele vai dar uma falha no ping. Certo, gente? O porquê disso? Porque não existe nenhuma rota estática configurada e nem um protocolo dinâmico de roteamento atuante. Quando isso acontece, o roteamento ele fica restrito às redes conectadas diretamente ao roteador. Ok, gente? Então aqui, pessoal, é feito a configuração de 3 rotas estáticas a, para 3 redes distintas: 172.16.1.0, 192.168.1.0 e 192.168.2.0. No caso aí está sendo especificado o próximo salto. Então o próximo salto é o mesmo para as 3. Então a saída, o roteador que vai receber
os pacotes vai ser o mesmo, tá bom? No caso do IPv6, a gente tem que usar primeiro o comando IPv6 Unicast Routing. E aí, gente, eu peço desculpa a vocês, na tradução acabou saindo IPv6 rota, mas é route, tá bom? Peço desculpa, o material da Cisco acaba tendo esses erros de tradução e às vezes me escapa. Então, estão sendo configuradas aí também 3 rotas estáticas, certo? Vocês podem observar que a saída é a mesma. 2001, DB8, ACAD 2, 2.2.2. Ok? Nesse caso aqui, gente, está sendo feita a configuração de rota estática por meio das interfaces de saída do roteador, no caso serial 0/1/0. E aí vocês podem observar que essa configuração que está sendo feita é referente a essa rede aqui, tá bom? Esse exemplo está lá no NetAcad também. A gente tem aqui uma rede conectada sem roteamento estático e aqui está sendo feita a configuração das rotas estáticas, primeiro mostrando a configuração utilizando o próximo salto e depois utilizando a interface de saída. Tanto para IPv4 quanto para IPv6. E aí, por fim, ele faz a configuração das rotas estáticas totalmente especificadas. Interface de saída e próximo salto. Ok? Bom, e aí, gente, quando o próximo salto do IPv6 é o endereço de link local, é necessário especificar totalmente a rota estática. Por quê? Porque esse endereço link local ele se repete, tá certo? Então pode acontecer de ter mais uma rota com o mesmo endereço link local. Então você especificando a interface de saída não tem erro, não há paradoxo aí. Certo? Eu vou passando aqui só lembrando que isso aqui é uma revisão. Ok? No final desse capítulo aqui eu vou fazer uma prática no Packet Tracer para vocês, tá certo? A gente viu também que existe a rota default, certo? A rota default, essa rota ela é configurada quando um caminho especificado não está presente na tabela de roteamento. É tipo o último recurso, ó, não tem rota para esse local aqui, então eu vou mandar para a rota default para um outro roteador para ver se por um acaso ele tem na sua tabela de roteamento um caminho para aquele roteador que eu estou buscando, para aquela rede que eu estou buscando, para aquela rede destinatária que eu estou buscando. Por isso, a rota default ela é conhecida como gateway de último recurso. Como é que é configurada a rota default? A gente coloca IP route, no caso do IPv4 0000 e a máscara 0000 também. E aí o próximo salto ou a interface de saída do roteador. No caso do IPv6, IPv6 route 2.2.0, certo? Esse 2.2 vai indicar um prefixo com tudo zero e o /0 vai ser a máscara do prefixo tudo zero também. Agora, um exemplo, pessoal, de uma rota estática default, uma rota estática padrão, encaminhando para 172.16.2.2. IP route 0000 172.16.2.2. Ele está mandando para essa interface aí do roteador R2. Então, o roteador 1 está dizendo assim, ó, R2. Esse IP aqui, eu não conheço eu não tem caminho para essa rede aqui. Veja aí se você tem, certo? No caso do IPv6 Router, ele está mandando para o 2001 DB8 ACAD 2.2.2.
Uma observação é que quando a rota default ela é configurada, certo? Ela vai estar com um asterisco e ele vai mostrar lá Gateway of Last Resort is, e aí vai dar o endereço que vai que vai ser enviado como destino de rota default, tá certo? Se por acaso não tiver configurado, ele vai mostrar Gateway of Last Resort is not set, não está configurado. Ok, gente? A gente parou nesse ponto na aula passada. Nessa aula de hoje, a gente vai continuar agora com rotas estáticas flutuantes. Eu peço que vocês observem aí essa imagem, tá bom? Onde nós temos duas rotas. Essa primeira aí, certo? E essa segunda. Eu prefiro acessar o roteador HQ, Headquarters, tá bom? É esse da sede aí à direita. Usando o link one privado, que é o 1. Esse de cima aí, o roxo. No entanto, se por acaso esse link falhar, posso usar uma rota estática flutuante conectando-se à internet como backup. Essa 2 aí de baixo, tá certo? Essa cinza. Então, a rota estática flutuante é a rota que vai fornecer um caminho de backup caso a rota primária não esteja disponível. Como é que a gente faz isso? A gente configura as duas, só que a rota estática flutuante nós configuramos com uma distância administrativa maior, ok? Com a distância administrativa maior, tá certo? E lembrem-se que a distância administrativa ela vai garantir prioridade nos diferentes protocolos de roteamento, tá certo? Rota estática, ela tem a distância administrativa padrão de 1. Ela é menor do que os protocolos de roteamento, como o SPF, o RIP, tá certo? Mas a gente tem como especificar esse valor também. E aí, no caso da rota estática flutuante, a gente especifica a distância administrativa com um valor maior para que ela fique somente como backup. E tá aí esse nome flutuante. Ela fica flutuando, esperando ser selecionada, caso a rota primária ela caia, tenha algum problema com ela. Tá certo? Então, a rota estática, por padrão, ela tem a distância administrativa de 1. E aí, a rota estática flutuante, a gente coloca um valor maior do que esse, para que ela fique lá como backup, não seja selecionada de início. E a rota estática flutuante ela não é mostrada na tabela de roteamento, tá bom? Ela só é mostrada caso ela esteja atuante. Ok, gente? Então, vamos olhar esse cenário aí, ó. Estão vendo esse cenário aí nessa figura da direita? A gente vai primeiro configurar uma rota default, certo? E depois uma rota default estática. Então tá aí o comando iproute 0000000172.16.22. Isso aí é no R1, tá certo? Essa 172.16.22 é essa rota para R2, a rota acima. Certo? Mas a gente pode configurar também uma rota default flutuante. E aí o comando é o iproute 0000 perdão, 10.10.10.10.2, que é essa rede aí, ó, de R1 para R3. E aí estão vendo aí no final que ele colocou 5, ele está especificando a distância administrativa de 5. Então a padrão vai ser a primária vai ser 102.16.2.2 e a flutuante a 10.10.10.2. Por quê? Porque ela está com a distância administrativa de 5. O mesmo vale para o IPv6 aí. Aí eu peço desculpa para vocês que tá IPv6 rota aí, acabou saindo essa tradução e acabou passando batido. Tá certo? Observem aí, ó, o comando show IP route. Vocês podem observar que tá como o gateway de último recurso 132.16.2.2 e o IPv6 2001 DB8AK de 2.2.2.2. Não é mostrada a rota estática flutuante porque ela não aparece na tabela de roteamento. Só está aparecendo aí a rota default primária. Ok? Então, ela não aparece na tabela de roteamento. Certo?
a rota primária com distância administrativa de 1 está sendo utilizada, a outra está perdendo distância administrativa de 5, só vai atuar se por um acaso a rota primária ela for ocorrer algum problema com ela. Pessoal, tudo bem por aí? Sim, professor. Ok. O que aconteceria se R2 falhasse? Então vamos simular aí, pessoal, um bloqueio das entradas seriais de R2. Observem aí a figura, o X marcando. O R1 vai mandar uma mensagem de erro, tá certo? Acusando o link desativado. Mas aí a tabela de roteamento vai ser atualizada e as rotas estáticas flutuantes elas vão ser ativadas. Estão vendo aí que ele está agora por meio de 10, 10, 10, 2, certo? Só para lembrar aqui, tá? 116, 2, 2, agora está 10, 10, 10, 2 e 2001 DB8 FED 10, 2.2.2. Ok? Então só vai ser mostrado na tabela de roteamento se por acaso ela estiver ativa. Gente, agora vamos abordar a parte de rota de host, certo? Lembram lá na tabela de roteamento que a gente tem um C e tem um L para as redes conectadas diretamente. Aí a gente tem a rede e um host conectado diretamente. Então, além de uma rota de rede, que é o que a gente tratou aqui agora, certo? Que vai representar uma rede IP com um grupo de endereços de host IP, tá certo? A gente tem uma rota de host, que essa rota ela vai levar a um único endereço IP. Ela vai levar diretamente para um host IP, não vai levar para uma rede não. Vai levar para um endereço IP específico. Qual a diferença em termos de configuração? A máscara da rota de host ela vai ser de 32 bits no caso do IPv4 e 128 bits no caso do IPv6, ok? Então, por exemplo, se a gente tem uma 192.168.1.0/32, ele vai estar representando um host específico, uma rota para um host específico, mas se a gente tiver 192.168.1.0/24, a gente vai representar um bloco 256 endereços com 254 disponíveis para uma rota de rede. Para que serve a rota de host, pessoal? A rota de host ela vai direcionar o tráfego para um único endereço IP. E aí, ele é ideal para quê? Para acesso a servidores específicos, como web, como banco de dados, permitindo que a gente gerencie o tráfego de uma maneira mais eficiente, ou mesmo se for implementada uma política de segurança, deixando aquela rota isolada para aquele host. Como é que ela é adicionada à tabela de roteamento? Ela é instalada automaticamente quando o IP é configurado no roteador. Pode ser configurada à parte, certo? E aí tem outros métodos também que não cabe a gente tratar nesse curso aqui, tá bom? E aí vocês lembrem, quando a gente coloca lá o Show IP Route, observem esse cenário aí, desse servidor específico aí do lado esquerdo, cujo IPv4 é 209, 165.200.238/27, tá certo? E observem aí que nesse IP branch, nesse roteador branch, está sendo mostrado o Show IP Route, ok? E aí está mostrando, pessoal, o C, tá bom? E o C e o L, tá certo? Mostrando 198.51, perdão, .100.0/30, tá certo? Mostrando a rede e o L 198.51.1/32, que vai fazer referência ao quê? Vai fazer referência ao endereço IP específico da interface do roteador. Então, quando eu falei para vocês que ele faz referência a um host específico, pode ser um computador, certo? A interface de um computador, como também pode ser a interface de um roteador. Quando é o C, vai mostrar a rede, e quando é o L, vai fazer referência à própria interface, certo?
Esse show IP route aí está sendo feito no branch, no roteador branch, tá certo? E aí, pessoal, é possível a gente configurar uma rota de host específica para o roteador. Para o roteador não, perdão, para o servidor. Nesse caso aí, como é que a gente especifica a máscara? A máscara vai ser 255.255.255.255 ou barra 32 para IPv4 e barra 128 para o IPv6, ok? Então, observem aí que no roteador branch está sendo configurado uma rota para o host do servidor. Então, ele faz IP route 209.165.200.238 e o que é que vai mudar? A máscara 255.255.255.255 e o próximo salto aí, que no caso é a interface de saída, perdão, é a interface do ISP, que vai ser 198.51.100.2. Observem aqui, ó. 198.51.100 e aqui está mostrando ponto 2. O mesmo vale para o IPv6. Ok? E aí quando ele atualiza lá quando ele atualiza lá na tabela de roteamento do roteador branch, ele vai mostrar lá as rotas para 209.165.200.238, tá certo? Esse 1/0 aí, pessoal, lembre-se que é a distância administrativa 1 e a métrica, que no caso para a rota estática ela é 0, certo? Por isso que fica 1/0. E aqui a mesma coisa, mostrando a rota estática de host para o IPv6. Ok? Se por um acaso tiver sido configurado como link local, a gente pode remover e fazer a configuração com aquela rota de host específica. Então, aí o comando para a gente remover uma rota estática é o no-ip-route. Tá certo? Eu vou fazer aqui uma configuração utilizando aquela prática do packet tracer do capítulo 15. Ok, pessoal, a gente tem aqui o cenário. Certo? Nós temos aqui o roteador Edge Router ligado a essa rede aqui, LAN 1 e LAN 2, e aí ele está ligado ao roteador ISP1 e também ao ISP2, configurado IPv4 e IPv6. A gente tem aqui as interfaces dos roteadores com seus respectivos endereços IP. E aí a gente pede, a atividade ela pede para que sejam configuradas as rotas estáticas, padrão e flutuantes, tanto IPv4 para o IPv6. Ok? Então vamos lá. Histórico cenário. Nesta atividade você configura as rotas estáticas, estática padrão, IPv4 e IPv6 e estáticas flutuantes. Isso aqui acabou sendo traduzido, acabando ficando confuso. A abordagem de roteamento estático usada nesse laboratório é usada para avaliar sua capacidade de configurar diferentes tipos de rota estática somente. Esta abordagem não pode não refletir as práticas recomendadas de rede. Vamos lá, parte 1. Configurar rotas padrão e flutuantes, rotas estáticas padrão e flutuantes IPv4. A rede PT requer rotas estáticas para fornecer acesso à internet aos usuários internos de LAN através dos ISPs. Além disso, os roteadores ISP exigem rotas estáticas para alcançar as LANs internas. Nesta parte da atividade, você configurará uma rota padrão estática IPv4 e uma rota padrão flutuante para adicionar redundância à rede.
Vamos lá, etapa 1. Configure uma rota estática padrão IPv4. No Edge Router, configure uma rota estática padrão do IPv4 diretamente conectada. Essa rota padrão deve ser através do roteador ISP1. Ok. ISP1. A gente vai aqui para o Edge Router, certo? E ele vai ter que fazer uma rota para o ISP1. Então a gente tem que ver, pessoal, qual vai ser o endereço IP do próximo salto do ISP1. Vamos lá. Ele está utilizando aqui o serial 000. Quem é o IP do serial 000? 10.10.10.1. Ok? Então vamos aqui no Edge Router. Enable conf terminal. Só para lembrar, ele está pedindo aqui, ó, rota estática padrão. No caso aí é uma rota estática default, uma rota default, tá bom? Então o comando vai ser iproute 0.0.0.0.10.10.10.1. Ok? 10.10.10.1. Passo 2. Configure uma rota padrão flutuante diretamente conectada através do roteador ISP2. É o caminho de backup. Vamos lá. Quem é ISP2? Esse cara aqui, ó. Qual é a interface? Serial 001. Vamos ver o IP dele. 10.10.10.5. Como é uma rota flutuante, ele está mostrando aqui, ó. Eu tenho que especificar a distância administrativa e ele colocou para colocar ele pediu para colocar de 5. Tá certo? Então eu coloco aqui no final 5. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim, professor. Ok. Passo 2. Configure uma rota padrão estática flutuante IPv4. Na verdade é IPv6. Cadê? Aqui, ó. Parte 2. Configure uma rota padrão default IPv6 e flutuante IPv6. E aí ele coloca aqui IPv4 padrão, mas é IPv6 no caso, certo? É a mesma coisa, só que agora é com IPv6, tá bom? Vamos ver aqui quem é o IPv6 no serial 000. 2001 DB8 A1 2.2.1. ISP1. 2001 DB8 A1 2.2.1. Então vamos lá. O comando é o IPv6 route 2.0, certo? E aí a gente especifica aqui o próximo salto IPv6, 2001 DB8 2.0 2.2.1. Ok? E aí o que é que ele vai pedir agora? Rota estática IPv6 flutuante por meio do ISP2.
Pegar logo aqui do ISP2. 2001 DB8 a 2001 DB8 a 2.1. Ok? Vai ser essa rota aqui, ó. Mesma coisa que a gente fez no IPv4. Estão vendo aqui? E aí ele pede, só lembrando. Distância administrativa de 5. Ok. Certo, está configurada. Ok? A gente fez até aqui. Agora vamos para a parte 3. Configurar rotas estáticas e flutuantes IPv4 para as LANs. No ISP1, configure uma rota estática IPv4 de próximo salto para a rede LAN através do Edge Router. No ISP1, configure uma rota estática IPv4 através do Edge Router para a rede LAN 1. Ok, então vamos aqui para o ISP1. Deixa eu fechar aqui o Edge Router, certo? Ele está querendo uma rota para a LAN 1. Quem é a LAN 1? 192.168.10.16/28, certo? Por meio de Edge Router. Quem é a interface de saída de Edge Router que vai ser de próximo salto? Vai ser a serial 000, que é 10.10.10.2. Então, qual vai ser o comando aqui que a gente vai executar? Enable conf terminal IP route para LAN 1, que é 192.168.10.16, certo? Pessoal, barra 28 fica como em notação decimal? Dois cinco cinco ponto 240, tá certo? Ele pegou aí 4 bits emprestados. 128 mais 64, 192, certo? Mais 32, ó. 128 mais 64, mais 32, mais 16. 128 mais 64 dá 192. Mais 32, 224. Mais 16, 240. Tá certo? Por meio de Edge Router, que está recebendo a interface serial 000, cujo IP é 10.10.10.2. E aí ele está fazendo aqui também, ó. E aqui ele está pedindo aqui também. Configure uma rota estática IPv4 de próximo salto para a rede LAN 2 através do Edge Router. É a mesma coisa, só que ele vai para cá. Então fica 192.168.11.32. Só que essa máscara aqui é barra 27. Como é que fica a notação decimal nesse caso, hein, gente? No final fica 224, professor. Isso, muito bem. Ponto 11.32. 224. 10.10.10.2. 92.168.11.32. Ok. Certo, a gente parou aqui, né? Agora vamos configurar as rotas estáticas flutuantes. No ISP1, configure uma rota estática flutuante através do roteador ISP2.
E aí ele fala aqui diretamente conectado. Acho que ele quer que a gente especifique a interface de saída do roteador. Certo. Então, no ISP1, por meio do ISP2. ISP1 para ISP2. Quem é a interface de saída aqui de ISP1 para ISP2? É a interface gigabit 0/1, é isso mesmo? Não, é a 0/0. E aí ele pede a distância administrativa de 5, tá certo. Então vamos lá. IP route 192.168.10.16.255.255.240 gigabit Ethernet 0/0 com distância administrativa de 5. Ok? Agora, mesma coisa para LAN 2. Só que aí, qual é a saída para LAN 2 aqui? A saída para LAN 2... A saída para... Só um instante, vamos ver de novo aqui. É através do mesmo roteador, ISP2. Certo? Então o que é que vai mudar? Só o endereço de destino. Então aqui ao invés de ser 1016, vai ser 1132. E a máscara vai mudar para 224. Certo? Então foram configuradas as rotas estáticas flutuantes. Agora vamos lá, rota estática flutuante IPv6. Certo? A gente parou aqui, vamos para aqui agora. No ISP1, configure uma rota estática IPv6 de próximo salto para a rede LAN 1 através do Edge Router. No ISP1, configure uma rota estática IPv6 de próximo salto para a rede LAN 1 através do Edge Router. Ok. Quem é a LAN 1 com endereço IPv6? 2001 DB8 1.10 2.2./64 através de Edge Router. Edge Router vai ser aqui a serial 0/0/0 e o IP vai ser 2001 DB8 a 2.1.2.2.2. Então vamos lá. IPv6 route, certo? Deixa eu pegar aqui. Não tem aqui não. DB8 1.10 2.74 por meio daqui do serial 000 do Edge Router, que é esse cara aqui. DB8. Vou botar aqui na mão mesmo. 2001 2.db8 2.a 2.1 2.2.
2. Ok. Foi na C, né? Vamos para essa daqui agora. No ISP1, configure uma rota estática IPv6 para a rede LAN 2 através de Edge Router. Vai ser a mesma coisa, só que a diferença vai ser que ao invés de ser para LAN 1 é LAN 2. E a LAN 2, a diferença do IPv6 dela é que ao invés de ser 2001 DB8 1.10 é 1.11. Então a gente só precisa mudar aqui, ó, o do 10 para o 11. Ok? E aí, para acabar essa parte, essa etapa aqui, ele vai pedir a configuração das rotas flutuantes. Configura uma rota estática flutuante IPv6 no ISP1, ainda no ISP1, de próximo salto para a LAN 1 através do roteador ISP2. Ok. Rota estática flutuante para a LAN 1 através do roteador ISP2. 10. Só um instante, viu, pessoal, que eu estou matutando aqui. Através do roteador ISP2. Ah, é verdade. Aqui ele pediu por meio de Edge Router e aqui ele está pedindo por ISP2, certo? Então vejam só, no IPv6, na rota primária, certo? Ele usa Edge Router e aqui ele vai utilizar ISP2. Muito bem. Vamos lá. O destino é o mesmo, certo? Que é para a rede, para LAN 1, que é 2001 DB8 1.10 2 pontos 2 pontos. Só que aí vai ser por meio do ISP2. De ISP1 para ISP2. Quem é a interface aqui de próximo salto de ISP2? Gigabit Ethernet 0/0, cujo IP é 2001 DB8 2.f 2.f 2.2.2. Ok, vamos lá. ISP2. FF2, distância administrativa de 5. Certo? Qual é o próximo passo? No ISP1, configure uma rota estática IPv6. Não é aqui. Para LAN 2. Então a diferença é que vai ser de LAN 1 para LAN 2. Então no caso de ser 10 vai ser 11 e mantém-se esse segundo IPv6 aqui. Ok, pessoal? Vamos lá para a última parte, configurar rotas. Certo, então a rota de host, perdão, que essa formatação aqui tá. Configurar a rota de host IPv4. No roteador, vamos lá. Usuários na rede corporativa acessam um servidor que pertence a um cliente importante. Nesta parte da atividade, você configura rotas estáticas de host para o servidor.
Ok, no roteador de borda, que eu acho que deve ser o Edge Router, certo? Configure uma rota de host conectada diretamente ao servidor cliente. Esse aqui, ó, servidor cliente, 198.0010. Ok? Então ele quer aqui no Edge Router. Certo. Quem é o cliente? Esse aqui. Lembra que a máscara vai ser 255, 255, 255, 255, tá bom? E aí o próximo salto vai ser... Deixa eu fazer com a interface. Enable Configure Terminal. IP Route 198.0010. 198.0.0.10. 255, 255, 255, 255. Vamos fazer com a interface de saída, serial 000. Ok. Agora ele quer uma rota de host flutuante. Pessoal, hoje a gente vai até um pouquinho mais tarde, até umas 9h10, tá certo? 9 horas, 9h10. Tá bom, pessoal? Beleza, professor. Peço a paciência de vocês. Aqui. Rota de host flutuante diretamente conectada ao servidor do cliente. Chance administrativa de 5. Vamos usar aqui a mesma coisa, certo? Só que a gente vai utilizar outra interface. A gente vai usar a interface serial. A gente pode não, a gente deve utilizar a serial 001. Com distância administrativa de 5. Rota flutuante. Ok? Agora vamos para a última etapa. Configure uma rota de próximo salto IPv6 para o servidor cliente por meio do roteador ISP1. Vamos lá. Quem é o destinatário? É esse aqui. 2001 DB8 FFF10/128, certo? Então a gente vai colocar IPv6 route /128, certo? E aí por meio do roteador ISP1. ISP1, certo? Então a gente pode utilizar aqui o serial 000. Ok? Ou vamos utilizar não, vamos utilizar o próprio IP IPv6 do próximo salto? Então fica 2001 DB8 A1 A1 2.2.1. Serial 2.2. ISP1 2001 DB8 A1 2.2.1. A1 2.2.1. 2001 DB8 A 2.1 2.2.1. E aí, por fim, a rota estática flutuante. Vamos aqui.
diretamente conectada através de ESP2. Então, eu acho que ele quer que a gente use a interface serial de saída, que é o serial 001. Distância administrativa de 5, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que aí eu vou colocar aqui no final serial 0/0/1, distância administrativa de 5. É isso mesmo? FF. Ele não completou a serial 001. Só um instante, viu, gente? Roteador Edge configura uma rota de host flutuante PVC diretamente conectada ao servidor do cliente através de ISP2. Serial 001. Ele não tá mostrando aqui a atividade como concluída. Então ele está acusando essa última como errado. Deixa eu ver o que foi que faltou fazer aqui. Será que ele quer que eu coloque o IP aqui de serial 001 de próximo salto? Vamos ver aqui. Serial 001, 2001 DB8 A21 ESP2. Deixa eu ver se é isso aqui que ele quer que eu faça. Ele pediu uma coisa, mas na verdade estava configurado para eu fazer outra. Observem aqui que está 100% atividade concluída. Aqui, pessoal, aqui no final da etapa 2 ele coloca: se a configuração tiver sido concluída corretamente, você deverá ser capaz de executar o ping no servidor web a partir dos hosts da LAN 1 e LAN 2. Vamos lá. Eu não sei se ele está se referindo ao servidor web como esse aqui. Deve ser 198.0.0.10. Ping 198.0.0.10. Esse primeiro vai falhar porque a requisição ARP, certo? Pronto, deu certo. Ok? Gente, esse último capítulo aqui, ele é mais curtinho, tá bom? Ele é só a parte de solucionar problemas de rotas estáticas. E aí tem também um cenário no Packet Tracer, mas eu não vou fazer ele todo não. Eu vou fazer ele parcial, mostrar algumas soluções, tá bom? Mas aí umas 9h15 a gente termina, tá certo? Não se preocupem. Certo, gente? Então, capítulo 16, o último capítulo do nosso curso. Solucionar problemas de rotas estáticas e rota padrão. Bom, aqui a gente tem um resumo da parte de roteamento estático, tá certo? Observem aí a figura do lado direito. O PC1, certo? Aí no canto inferior esquerdo. Ele destina um pacote para o PC3 e envia para o gateway padrão. Quando esse pacote ele chega lá do PC1 para a interface Gigabit 000 do roteador 1, o roteador 1 ele desencapsula o pacote e aí ele vai procurar. Ele verifica lá o IP do destinatário e aí ele procura na tabela de roteamento uma entrada de rede de destino correspondente. E aí, gente, tem 3 cenários possíveis, certo? Correspondente a uma entrada de rota estática R1, correspondente a uma entrada de rota estática, o roteador 1, R1, ele vai usar a rota estática para identificar o endereço IP do próximo salto ou interface de saída da rede, ele poderia estar diretamente conectado à rede destinatária. Se não corresponder a uma rota específica para a rede de destino, certo?
ele vai utilizar a rota default, rota estática default, caso a rota estática default ela tenha sido configurada. Caso a rota default não tenha sido configurada, ele vai descartar o pacote e ele vai mandar uma mensagem de volta, uma mensagem ICMP Destination Unreachable, ou seja, destino inalcançável. Descarta o pacote e manda uma mensagem de erro. Vamos supor que essa primeira correspondência aqui deu certo. Supondo que R1 correspondeu a uma entrada na tabela de roteamento, ele encapsula o pacote em um novo quadro e encaminha para fora da interface serial 0/1/0 para R2. R2 recebe o pacote em sua interface, desencapsula, certo? Verifica o IP e aí vai processar da mesma forma que o R1 fez. Quando o R2 ele encontra uma correspondência na tabela de roteamento, certo? Ele usa o endereço IP do próximo salto, next hop, ou a interface de saída, enviando o pacote aqui, ó, para fora da sua interface, para fora por meio da sua interface serial 0/1/1 para R3. R3 recebe o pacote ou desencapsula e procura uma correspondência na tabela de roteamento. Certo? E aí, gente, o endereço IP do destino corresponde à interface Gigabit 000 que está conectada diretamente. E aí, gente, o R3 ele vai fazer uma pesquisa na tabela ARP, certo? Todo aquele processo de Layer 2 para verificar a associação entre o IP e os MAC addresses. Lembre-se, até no encaminhamento de pacotes para os roteadores tem que haver o preenchimento da tabela. ARP e IP, ele só envia quando tiver tudo completinho. Certo? Se não existe nenhuma entrada ARP no R3, ele vai... se não existe nenhuma entrada correspondente na tabela ARP, certo? O R3 ele vai mandar uma solicitação ARP que vai ser encaminhada pelo switch para todos os computadores daquela rede local até ele encontrar lá a correspondência do IP com o MAC address. Aí o R3 encapsula o pacote no novo quadro e usa o MAC do PC3 com o MAC de destino. Tem alguém entrando... tinha alguém querendo entrar na reunião, mas eu estou com um plugin aqui que ele aceita automaticamente. Certo? Então PC3 recebe lá o seu pacote direitinho. Ok? É só um resumo do processo de roteamento estático. Agora, solução de problemas de configuração de rota estática e padrão do IPv4. Bom, as redes elas podem falhar por inúmeros motivos. Uma interface pode estar com problema, e aí interface, leia-se, interface e meio físico, tá bom? O provedor de serviço descarta uma conexão, o link ele pode estar saturado demais, certo? Sobrecarregado, ou o administrador ele introduziu uma configuração incorreta. E aí o administrador da rede, o técnico de TI, ele é responsável por identificar e resolver o problema, tá certo? E aí tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para a resolução dos problemas. Ping, o Trace Route, o Show IP Route, Show IP Interface Brief e também o Show CDP Neighbors que a gente viu ao longo dos módulos aqui no curso, que ele verifica a conectividade camada 1 e camada 2. Se por acaso os computadores estiverem com essa correspondência batendo do Show CDP Neighbors, se tiver conectado Layer 1 e Layer 2, é algum problema de configuração de Layer 3, tá certo? Verifiquem aqui esse cenário, pessoal, onde há uma falha de configuração. Observem aí essa figura da direita. O ping da interface R1, Gigabit 000, para o PC3 falha. PC3 é no canto inferior direito. Ping de R1 para R2 são bem-sucedidos. Ping de R1 para R3 são bem-sucedidos também. E aí observa-se que o problema está em R2, tá bom? E aí o camarada vai e utiliza o comando show IP route no R2. E aí vocês observem aí as estações e a rede conectada diretamente, as interfaces conectadas diretamente.
E essa rota estática para a rede 172.16.30/24, que é essa rede aqui, ó, conectada ao PC1, certo? Via 192.168.1.1. Só que quem é 192.168.1.1? É aqui, ó. Estão observando aqui? Ela está levando a rede 192.168.2.0. Então, houve uma incoerência aí na configuração da rota estática. A rota estática, ela foi... Perdão. A rota estática, ela foi configurada incorretamente. Então, os pacotes destinados à rede 192.16.30/24 são enviados de volta para a R3 em vez de ir para a R1. Então, a rota estática ela é removida, então aí tem o comando no IP route e coloco os IPs, e aí ele configurou IP route 192.16.30.255.255.255.0 por meio de 172.16.2.1, que é essa daqui, ó, a interface do roteador 1. Ficou claro aí, pessoal? Sim, professor. Ok. Vamos agora para finalizar para esse cenário aqui do Packet 3. Deixa eu fechar esse, certo? E eu vou abrir esse aqui. Ok, gente, nós temos aqui esse cenário, certo? 3 redes LAN, R1, R2 e R3. E aqui um servidor na ponta também. Tá aqui a tabela com as interfaces e os dispositivos. Ele basicamente ele é bem genérico aqui. Nessa atividade você deve solucionar problema de rota estática IPv4, rota padrão, IPv6, IPv4, etc. Então vamos lá. Vou fechar esse aqui primeiro. Fazer uns testes aqui de ping. Ok, aqui deu certo. Deu errado aqui de PC1 para R2. Vamos ver de R1 para R2 se dá certo. Deu certo. R1 para R3. Deu errado também. R1 para R3. Vamos aqui em R1. Enable Show IP Route. Tá aqui as redes conectadas diretamente. Vamos olhar aqui a rota default. Rota default por 1.162.31.1.195. Olha só, eu estou em R1, tá certo? Só tem essa rota aqui. Alguém conseguiu verificar o problema? Mais uma vez. Eu não. Olha só. Rota default por meio de 162.31.1.195. Qual é o IP da interface? Ó, essa interface aqui é a serial 000. Qual é o IP da interface serial 000? O final é 192, professor. 193, né? É, 193. E está configurado 95, então tá errado. Tá configurado errado. Então a gente vem aqui, ó. Vamos desfazer isso aqui. Enable conf t. Vamos remover essa rota. No IP route
.00000.31.1.1.195. Inconsistent. Ah, faltou eu colocar a máscara. 0000. Ok, e aí a gente vai colocar a nova. IP route 193. Ok, pessoal? Entenderam? Sim, professor. Certo. Vamos ver aqui, ó. Se o ping de PC1 para PC2 já dá certo. Para R2, perdão. Ainda não deu certo. Deixa eu ver de R1 para R3. Ainda não. Vamos agora para... Deixa eu ver aqui se o IPv6 está certo. Show IPv6 route. DB8 não tem nenhuma. FFF. Não está configurada nenhuma rota default, não. Vamos aqui para R2. Enable Show IP Route. Olha só, ele tem duas rotas estáticas configuradas, tá bom? Ele tem uma rota estática para 172.31.1.0. Quem é? É LAN 1. 172.31.1.0, certo? Por meio de 172.31.1.198. Ponto 198, é isso mesmo? Vou fechar aqui R1. Isso mesmo. Olha só, ele tem a rota para 172.31.1.0, tá certo? Que é essa rede aqui. Isso, é a LAN 1. Só que a rota que ele deveria... Quem é o próximo salto aqui? É aqui em R1. Eu estava olhando aqui, mas é em R1, perdão. O próximo salto aqui de R2, ó, preste atenção, viu, gente? Eu estou olhando aqui a tabela de R2, tá certo? Ele está mostrando uma rota estática para LAN 1, cujo IP é 172.31.1.0, certo? Ele tem que ser, pessoal, por meio do próximo salto da interface serial 000 de R1, cujo IP é 172.31.1.194. Então isso aqui está errado. Ok? Vamos ver esse outro aqui, ó. 172.31.1.128/126. Quem é essa rede aqui, ó? É a LAN 3. Certo? A LAN 3 é essa daqui. Então, o R2, ele tem que utilizar como próximo salto essa interface aqui de R3. Mas ele está mostrando o ponto 194, que é a interface de R1, que a gente deveria ter configurado, que a gente deveria ter utilizado. Cadê? 190 e... Aqui, perdão. 194.
e a de R3 é a 198. Então, observem bem, as interfaces elas foram trocadas, as interfaces de próximo salto elas foram invertidas. Ele está usando como próximo salto para LAN 1, essa interface aqui de R3, e ele está utilizando a interface para LAN 3, essa interface aqui de R1. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim, professor. Ok. Como é que a gente resolve isso? Enable conf terminal. Primeira, vamos remover essas entradas. No IP route 172.31.1.0, certo? Ponto 0. Barra 25, qual vai ser a máscara? Pegou um bit emprestado só. Dois, três, dois. 192 no final. Não, pegou um bit só. Ah, entendi, foi o contrário. Vamos lá, gente. Pegou um bit emprestado. Barra 24 ele é barra 25. 192 no final, professor. 255. Não. 192 seria se ele tivesse pego 2 bits emprestados. Ele pegou só um. Ah, 128, né? 128, exatamente. Ok? 172, 31.198. 172.31. Ponto 1.198. Ok? Agora o próximo. No IP route 172.31.1.128, certo? Esse cara aqui a gente tá fazendo, tá bom? Esse aqui. Barra 26, como é que fica a máscara? Pegou 2 bits emprestados. 192. Isso, Agora, né? muito bem. 172, 31.1.194. 31.1.194. Certo? Agora vamos para o IP route. Vamos configurar de novo. Primeiro para 192.31.1.0. Deixa eu fechar aqui. Vamos colocar o certo agora. Aqui é 194, certo? E o por 128 é o 198. Ok, gente? Vamos ver aqui agora. Exit. Vamos lá. 025, 198. 025, 194. Vamos ver se você já consegue fazer a comunicação aqui. Essa configuração já é suficiente. Pronto, já consegue pingar R2. Beleza? Pessoal, eu não vou me estender nesse paquete 3 não, senão a gente só vai terminar lá para as 10 horas, tá bom? E aí eu tenho
avisos para ministrar para vocês, para passar para vocês ainda, tá certo? Mas aí, de qualquer forma, eu aconselho que vocês façam essa atividade aqui lá no NetAcad, tá bom? Eu fico à disposição para retirar as dúvidas de vocês, certo? Deixa eu fazer aqui Beleza. agora. Pronto, com isso a gente está com o nosso curso encerrado, a parte teórica, tá bom? E aqui deixa eu mostrar mais uma vez o cronograma das aulas para vocês. Nós finalizamos agora as nossas aulas, tá certo? Com o capítulo 16, Soluções de Problemas de Rotas Estáticas e Padrão. Eu vou habilitar para vocês, para essa semana, o último módulo, referente aos capítulos 14 a 16, certo? Vai ficar habilitado por uma semana. Depois disso, no dia 25, eu vou habilitar por mais uma semana aquele exame do Packet Tracer que vocês fizeram lá no módulo 1. Lembram? Sim, professor. E Ô, depois professor, esse cronograma tá onde? tá lá na descrição do grupo do WhatsApp. Se você procurar na descrição do grupo do WhatsApp, você consegue acessar o link, tá bom? Certo. E depois disso, vocês têm lá o exame final. Mais uma semana. Ok? Ok, professor. Quem for fazer a prática no campo João Pessoa, quem não conseguiu, quem for de João Pessoa, como eu falei para vocês, final de outubro, início de novembro, a gente está fazendo a prática. É porque o campus lá está meio lotado as aulas no sábado, aí o laboratório que a gente utilizar está sendo frequentemente ocupado. Ok, gente? Então, mais uma vez, eu vou habilitar o exame desses módulos aí do 14 ao 16 ao longo dessa semana. E aí depois eu vou habilitar o exame do Packet Tracer e depois o exame final. Ficou claro, gente? Ficou sim, professor. Ok, pessoal. Agradecer a vocês aí pela paciência e pelo empenho. E aí, eu estou disponível para tirar as dúvidas que vocês tiverem ainda, tá bom? Deixa eu interromper.